Programar aqui direitinho. Fechando o cartaz? Não sei. Ê, lindeza! Como é que você tá? Saudade de você? Uai, não tô te vendo nos eventos que eu estou indo? Tô só organizando aqui isso. Ei, gente, boa tarde, vamos chegando. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, que eu preparei um conteúdo muito lindo, muito maravilhoso para nossa hora de almoço. Porque eu sou daquelas que gostam de assistir um vídeo na hora do meu almoço. E hoje eu resolvi compartilhar com vocês. Deixa eu colocar uma filtrozinha aqui, porque ninguém é diva, né, gente? Nesse horário do dia. Ai, agora ficou até melhor. Cheguei, Brasil! Pois é, a gente tem que chegar chegando. Eu estou sentindo só falta nas nossas aulas, viu, minha amiga? Cadê tu? Onde você tá? Ontem nós tivemos uma aula de finanças. Uma aula para aprender a lidar com o nosso financeiro, pessoa física e pessoa jurídica. Foi muito bom, muito bom. Tá gravada, tá na plataforma para todo mundo poder assistir lá. Vamos só esperar um pouquinho. O pessoal tá entrando aí. Queria pôr uma música, mas o meu recurso técnico hoje não permite eu colocar a música, mas tudo bem. Vamos embora assim mesmo. Ai, ai, muito bom, muito bom. Eu tenho vivido algumas experiências muito boas nos últimos dias e eu falei, cara, eu não vou guardar isso só pra mim, eu vou levar isso pra uma live, porque o que eu tenho vivido pode ajudar outras pessoas a transformar a vida delas. Então, se esse é o meu ofício, vamos lá. Vocês podiam me ajudar? Vamos clicar no aviãozinho, ó, vamos compartilhar para o maior número de pessoas, para que as pessoas possam vir almoçar com a Valéria. Marido tá na live, seja bem-vindo, marido. Só compartilhar com algumas pessoas pra gente começar. E vamos embora. Gente, até o filho tá na live. Deixa eu só um minutinho que eu já vou começar. O Renato falou comigo que esse horário de fazer live ao meio-dia é muito complicado, ao meio-dia e meio é muito complicado. Eu falei complicado para quem tá trabalhando, mas nessa hora, e para quem tá estudando, mas nessa hora, até meu filho tá almoçando nessa hora. Então, meninas, bem-vindas e meninos que estão aqui comigo. Eu preparei uma live, assim, hoje muito prática, muito básica, né? O tema dela é ambientes que curam e elevam e como que a gente pode criar esses ambientes. Porque eu tenho entrado em ambientes que têm me curado, tem elevado a minha autoestima, tem elevado o meu pensamento, tem elevado a minha forma de ver as coisas, né? Ver o mundo aí. E eu trouxe pra vocês. Tem colinha, tá? E não é pouco conteúdo, mas não é um conteúdo que vai demorar muito, ó. Vou mostrar pra vocês colinhas. Não tô conseguindo copiar o link pra mandar pelo WhatsApp. Olha, eu mandei lá no grupo da mentoria, Camille, eu mandei a fotinha com arroba, tenta entrar lá que talvez você consiga compartilhar por lá. Ei, Patrícia, minha querida, bem-vinda. Então, gente, vamos falar hoje sobre ambientes que curam e elevam, né? Ou seja, como que a gente vai entender qual é o ambiente que nos cura e qual é o ambiente que pode elevar? Eu coloquei algumas perguntas e coloquei assim, olha, se você sente que está estagnada, cansada ou sem criatividade, talvez não seja a falta de força. Talvez seja o ambiente em que você está inserido nele. E aí eu quero falar com vocês sobre o poder da ambiência, né? Sobre o poder do ambiente, de tudo que eu vivi no Protagon nesse final de semana retrasado. Foram 50 horas de imersão e eu tive uma convivência com pessoas que eu nunca imaginei ter, né? Tanto em nível intelectual, tanto em nível espiritual, pessoas com nível de empresas muito grandes, donos de empresas muito grandes, né? Por exemplo, nesse final de semana eu tive com um senhor assistindo a minha palestra. Ele tem 30 anos na área de imóveis. Então pensa bem que
perto de 30 anos, eu sou um adolescente. Vou falar que eu sou um bebê não, mas eu sou uma adolescente aí, né? Então a gente vai nessa caminhada de empreendedorismo, nós vamos conhecendo pessoas. E aí a gente começa a se relacionar com essas pessoas. E aí aonde é que esse ambiente pode te curar? E aonde é que esse ambiente pode nos elevar, né? Eu coloquei para vocês assim algumas perguntinhas de reflexão que diz o seguinte: ambientes são silenciosos, mas moldam quem estamos nos tornando. Bem-vindo quem tá chegando agora, as meninas, Luana, Virtuosa, quem tá chegando, sejam bem-vindas. E aí, nessa busca por conhecimento, né, caí de paraquedas no Protagon, e o que mais me chamou a atenção lá, e por que eu fiz essa live, e por que eu quero falar sobre ambientes com vocês? Nós, quanto empresa e quanto pessoas, a gente sempre tem algo que a gente quer alcançar, a gente tem sempre algo que a gente quer evoluir, um lugar que a gente quer, coisas que a gente almeja ao longo da nossa vida. Todo mundo aqui almeja alguma coisa, ninguém cai no empreendedorismo por acaso, ou ninguém resolve levantar cedo e falar: eu sou CLT, eu vou trabalhar por hobby. Não é assim que funciona, né? Porém, nós temos objetivos, e quando você chega em ambientes que te anulam, ambientes que não te fazem crescer, que o ambiente que não cura, gente, é um ambiente que adoece. E às vezes a gente está dentro do nosso trabalho em ambientes que nos adoecem, em situações que nos adoecem, e nós não temos pontos de decisões ali dentro para sair daquela situação. E aí eu coloquei para vocês o seguinte: já percebeu como você age diferente num ambiente limpo, bonito, com pessoas inspiradoras? Então é muito simples a gente entender o que é o ambiente. Então vamos lá. Se eu vou trabalhar hoje, se eu estou em casa hoje, o clima é outro, né? Imagine você tá viajando. E aí quando você chega na sua casa e você se depara com a sua casa totalmente desorganizada e suja, o seu clima, o seu estado de espírito é um. Vocês concordam comigo? Vocês estão me ouvindo? Manda aqui pra mim, reage pra mim saber se vocês estão me ouvindo, tá? Então vocês entendem? Quando a gente chega de viagem e a gente encontra ali a casa desorganizada, a casa bagunçada, a gente abaixa a frequência, né? Aquele ambiente assim, a gente já olha para o ambiente e fala: opa! Agora, quando eu chego de viagem, eu vou dar um exemplo para vocês. Fui em um desses eventos, eu acho que foi no Código dos Milionários que eu fui. Quando eu saí, eu deixei minha casa desorganizada. Não deu tempo de deixar tudo organizado do jeito que eu queria. Mas quando eu cheguei, o Renato, os meninos organizaram tanto a casa. O meu ateliê estava tão organizado que a hora que eu coloquei o pé dentro de casa, eu falei: nu! Sabe? A energia é outra. E isso são ambientes. E é isso que os ambientes fazem com a gente. Eu coloquei assim, olha, anota aí pra vocês uma frase chave que fala: ambientes podem te curar ou também pode te paralisar. Qual é o ambiente que eu estou? Será que o ambiente que eu estou hoje está me curando de algo ou ele está me paralisando? E esse ambiente, gente, não é só um ambiente físico, um lugar físico. A internet, o Instagram é um ambiente, né? Quantas vezes, às vezes a gente se depara... Eu já me deparei com situações assim. Às vezes você entra no Instagram de uma pessoa, você começa a consumir aquele conteúdo, e às vezes é um conteúdo que vai te enriquecer, vai te deixar com alto astral, e bacana. Agora tem conteúdos que você começa a assistir, aquilo te pesa, aquilo te incomoda, aquilo começa, sabe, pesar pra você, aquilo às vezes abaixa a sua estima, ou às vezes te trava, né? A gente tem um sistema que fala sobre obesidade mental, de consumo de conteúdos, que é o seguinte: o dia que eu cheguei do Protagon, foram 50 horas de conteúdo, densos. E eu tô fazendo um curso online. E o conteúdo do curso é muito bom. E eu trabalho aqui, verdade, é isso mesmo. Eu trabalho aqui e coloco o conteúdo lá, e às vezes eu coloco um fone, que ó, meu fone tá bem aqui. Eu coloco o fone, eu consigo trabalhar, e deu algo legal, eu vou anotando. Só que como eu já cheguei com uma carga muito pesada de muita informação, é um lugar que mexe, são 50 horas, mexe muito com o nosso físico, com o nosso espírito, com a nossa mente. Eu me sentei e falei: eu vou assistir uma aula enquanto eu faço algo. Depois eu pensei: opa, pera, é muito bom, é um conteúdo rico, vai me agregar. Mas será que nesse momento esse conteúdo vai ser bom pra mim ou vai pesar mais em tantas coisas que eu já assimilei no final de semana? Então, assim,
A internet é um ambiente, é o lugar de trabalho onde que a gente tá. Hoje, vamos pegar aqui as meninas, né? A Natália tem o espaço dela, a Aline trabalha em casa, né? A Cleia tem uma clínica que ela trabalha, tá? A Miriam trabalha em casa, a Virtuosa aqui, ela tem uma loja própria, né? A Luana tem sua empresa, a Lívia tem sua empresa. Então, vamos pegar essas pessoas que estão aqui. A Patrícia tem seu local de trabalho. Então, imagine você também dentro do seu local de trabalho ali, com coisas acontecendo que vão te adoecendo. Então, não é um ambiente de cura e não é um ambiente que vai elevar você, tá? Vamos lá. Eu quero apresentar para vocês 4 tipos de ambientes, tá? O primeiro ambiente, ele fala sobre o ambiente físico, tá? Hoje eu escolho estar em um ambiente que honra a minha expansão, um ambiente que eu posso crescer. Será que o ambiente que eu estou hoje é um ambiente onde eu falo dos meus sonhos, eu posso compartilhar dos meus projetos e as pessoas são, como é que eu vou usar a palavra? Me respondem de maneira positiva, são recíprocas comigo? Ou é um ambiente onde eu abro a minha boca e todo mundo me veda? Pá! Já me corta ali, não lá vem ela com esse assunto. Então, é o ambiente físico, ele é um ambiente que... Deixa eu pegar aqui, desculpa. Outra coisa, por exemplo... Ambiente físico, casa, escritório, mesa, trabalho, né? Desorganização externa revela confusão interna. Será que o ambiente que eu tô tá organizado? Será que o ambiente que eu tô tá legal? Tá me fazendo bem esse ambiente? Gente, eu sou muito desorganizada, não nego isso, todo mundo que conhece sabe disso. Desorganizada em que sentido? Minha mesa de trabalho. Não é que é desorganizada, é porque eu sou a rainha do papel, eu venho do papel, não é à toa, minhas agendas tá aí. Então, assim, eu tenho um planner, eu tenho um caderno para anotações de coisas de curso que eu faço. Por mais que a gente tenha que estar no digital, a Bruna, que é a minha estrategista de organização de processo aqui do ateliê, ela briga, ela fala que ainda ela vai arrancar todos os papéis da minha vida, mas, gente, deixa eu com meus papéis. Mas, enfim, eu tenho um bloco de anotações onde eu tipo toda a atividade que eu tenho que fazer do ateliê. Eu tenho 2 agendas. Eu tenho uma agenda onde eu trato todos os assuntos das mentorias individuais, eu vou relatando tudo ali, todos os processos, e tenho uma agenda da mentoria em grupo. Porém, na minha vida eu tenho o Renato, que o Renato pega, por exemplo, o processo das meninas da mentoria, a gente lança no sistema, o que foi feito, o que não foi feito, o que eu dei, o que subiu para a plataforma, tudo é lançado no sistema. Então, ele faz essa parte de lançamento através dos meus registros. Tá, mas e aí quando eu falo que o ambiente é desorganizado, em que sentido? Eu tenho muitas coisas às vezes na minha mesa. E ainda falo assim, não tira nada que eu sei o que tá tudo aí. Mas, até que ponto essa desorganização pode ir pra me afetar? Então eu tenho que reparar, isso tá me afetando? Tá me incomodando? Por exemplo, eu não consigo sentar pra trabalhar com a mesa desorganizada. Tem que estar tudo empilhadinho, tem que estar tudo bonitinho, caneta no lugar, meu copo de água na minha mesa. Então, olha bem aí a questão da sua confusão, no lugar que você tá. Às vezes a bagunça que está em volta de você, ela fala mais sobre o que está dentro de você do que está sobre lá de fora. Dica prática, arrume sua mesa todos os dias com quem honra o seu negócio. Aí eu coloquei assim, eu luto por isso todos os dias. Então a gente tem que lutar pela nossa desorganização. Então o primeiro ambiente é ambiente físico, né? 4 tipos de ambiente. Segundo ambiente emocional. Gente, manda uma mãozinha para falar comigo que vocês estão gostando. Ambiente emocional. As meninas da minha mentoria tá aqui, ó. Seus pensamentos, suas emoções, palavras que você ouve e diz. Eu acho que esse é um dos mais, que mexe mais com os sentimentos da gente, sabe? Pra quem tá chegando agora, só pra poder fazer uma reprise, a live é sobre ambientes que podem te curar ou te elevar, né? Ambientes que curam e elevam, e eu vou ensinar como criar esse ambiente. Então, cada ponto eu vou dar uma dica de como criar esse ambiente, tá? Então, vamos lá. A gente falou o primeiro tipo de ambiente. A gente falou sobre ambiente físico, agora eu vou falar sobre ambiente emocional. Aí eu coloquei assim, olha, você anda se cercando de que tipo de conversa? Eita! Então, vamos lá. Aí eu falei da internet, que também é um ambiente emocional, que mexe com o nosso emocional. Aonde eu estou, o que eu ando consumindo, o que eu ando sugando, livros que eu ando lendo, pessoas que estão me cercando, que eu estou conversando. Isso tudo tá mexendo até que ponto no meu emocional, sabe? Então, assim, eu gostando demais. Pois então, eu costumo dizer o seguinte, que olha, ouça diariamente algo que te eleva. Então, por exemplo, se eu estou num ambiente
aonde as pessoas só me criticam, aonde as pessoas... Eu tô num ambiente onde eu tô vendo que o clima lá já não é legal, não tá favorável. Gente, casca fora. Sai vazado. Vaza. Rápido. Pica pé na mula, como diz o meu pai, ó. Casca fora. Sabe por quê? Porque a gente se contamina. Vou dar um exemplo claro assim pra vocês, que eu creio que todos aqui têm uma família. Então vamos lá. Ambiente familiar, tá? Mexe com o nosso emocional. O ambiente da casa, o ambiente do lar, aonde o marido tá em contenda com a esposa, isso afeta o quê? O casal. Isso aí. E isso afeta os filhos, certo? O ambiente emocional, ele afeta não só o nosso lado profissional, ele afeta a nossa autoestima, ele afeta a nossa criatividade, ele bloqueia. Tem pessoas que falam assim, essa semana... Eu sou exemplo disso também, gente. Tudo que eu falo com vocês. Tem semana que, às vezes, eu não tô legal. O meu emocional não tá legal. E eu não consigo aparecer a cara no Instagram, gravar umas stories. Eu tenho meninas da mentoria que falam, Valéria, essa semana eu não consegui aparecer a cara. Essa semana eu tive uma menina da minha mentoria que ela falou, Valéria, eu tô me sentindo feia, eu não tô me sentindo legal. Então, tudo isso tem a ver com o emocional dessa mulher. Tá? Então, dicas que eu dou. Assistam podcast que vai trazer um conteúdo legal para vocês. Oração, gente. Com isso, comecei a me afastar de tantos. Não sei se virei uma rabugenta. Pois é, mas a gente tem que ter uma dosagem em tudo, tá? Aí, olha só para vocês. Assistam podcast, oração. Eu falo que a oração, ela cura tudo. E atrás, né, não é só orar, tem que ter uma ação. A gente transforma o ambiente. Leitura. Tô terminando essa aqui, ó. E aqui tem várias coisas que eu trouxe do livro, que o óbvio que nós ignoramos no nosso dia a dia. Leitura da Bíblia. Então, isso tudo vai ajudar a melhorar o nosso emocional, tá? Então, falamos aí, né? 4 tipos de ambiente. Físico, emocional. E agora eu vou falar sobre o ambiente relacional. Pessoas têm energia. Anotem pra vocês. Ouvir louvor também é bom, Aline. Amor em Flor e Aline. Gente, pessoas têm energia. Aí eu coloquei assim, ó, pessoas ao seu redor. Você sai de uma conversa melhor ou você sai de uma conversa pior? Esse ambiente relacional, ele é algo que interfere muito na nossa vida, tá? Então, olha só. Cuidado com ambientes onde você precisa se esconder para ser aceita. Pessoas têm energia. E eu vou te falar como que é incrível essa questão do ambiente e por que pessoas têm energia. Se você chega em um lugar, tá? Vamos dar um exemplo da padaria? Hoje eu cheguei na padaria, virei pra moça do caixa e falei com ela assim, bom dia! Eu tô numa energia, numa frequência lá no alto. Se ela fala assim, bom dia, a minha energia cai na hora. Cai na hora. Me quebra as pernas. Você tá entendendo? E são quantas vezes a gente faz isso com o outro e as pessoas fazem isso com a gente. Você tá conversando com uma pessoa. Eu coloquei aqui, olha, você sai melhor dessa conversa? Melhor ou menor do que você entrou? Às vezes você entra numa conversa, você tá conversando, você chega empolgado. A gente cheguei do Protagon, foi assim, 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 assado. A pessoa fala assim, aqui, você pega aquilo ali pra mim? A pessoa te corta. Sabe? Isso é péssimo. Deixa eu colocar aqui, ó, verdade, não tô me sentindo produtiva esses dias mentalmente, não tô conseguindo colocar alguns projetos em prática por causa do seu ambiente emocional, tá? Então vamos lá. Aí esse ambiente relacional, que quando eu falo que pessoas têm energia, como que eu vou criar um ambiente aí, Valéria, para me sair disso aí? Se conecte com pessoas com energia elevada igual a sua. Viu que o ambiente tá ruim? Sai fora. Ou às vezes a gente tem que compreender que a energia daquela pessoa que está no nosso lado de trabalho, pelo momento que ela está vivendo, é sobre ela, não é sobre eu. E tá tudo certo. Entende? Então, assim, cuidado para que a energia das pessoas não contamine você, tá? Não te diminua, não faça com que você fique lá no nível dela, sabe? Em termos de energia, tá? Então, esse ambiente você tem que cuidar muito dele. Próximo ambiente, talvez, eu creio, o mais importante. Ambiente espiritual. Não adianta, gente, vocês falar, tem demais. Cadê? Opa. Tudo lindo, minha vida é flores se a gente não tiver no ambiente espiritual. Eu coloquei assim, olha, sua conexão com Deus, com propósito, com silêncio. Tem ambientes que te afastam do que Deus diz sobre você. Eita! Fala, Deus! Tem ambientes que te afastam do que Deus quer pra você.
Como que eu vou reparar isso? Como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou, Valéria, distinguir o ambiente que me afasta de Deus e o ambiente que me tá ali, condiz com o meu propósito, com o que Deus colocou para mim? Observando e ficando com a boca fechada. Você mais aprende quando você ouve, quando você observa, do que quando você fala. Às vezes a gente está em um ambiente espiritual, em igrejas, né, em grupos de encontros de pessoas e tudo mais, e às vezes não tá do jeito que a gente quer, não tá condizendo com aquilo que eu quero e com aquilo que eu busco. Como é que eu vou saber? Ficando calado e observando mais. E ali você vai pedir a Deus o tempo todo discernimento. Deus, me mostra, me revela o coração das pessoas. Eu aprendi isso com a pastora Tati Monteiro. Eu fiz um curso de etiqueta com ela, e ela falou que nós mulheres devemos ficar atentas e pedir Deus para revelar o coração das pessoas pra gente. Então, assim, eu ando com muitas mulheres, e principalmente mulheres às vezes que ficam muito mais próximas, mulheres que ficam mais distantes. E todos os dias, quando eu oro para as mulheres que estão ao meu redor, eu falo, Deus, me revela o coração dessas mulheres e não me deixe enganada. Bem sincera, e a gente tem que fazer isso, sabe? Nem todo mundo vai ser igual a gente, mas é Deus que revela o coração das pessoas. Então aqui, olha, cria o hábito de silenciar-se antes de se decidir. Eu tomei uma atitude alguns dias, aliás, com tudo na minha vida eu sou assim. A pessoa me magoou, travou, gente. Me fala se travou, isso é muito sério, com toda certeza. Aí Deus fala e como fala. Fiz uma conexão maravilhosa. Antes disso, modificou meio sábado com a Camila. Pois é. Me fala se travou, gente, que aqui pra mim ela tá normal. Voltou. Não travou não, né, Elisângela? Porque eu acho que as meninas que travou, gente, sai e volta de novo, tá? Então, olha só. Tá normal? Ah, então fechou. Então, assim, é isso. Vamos lá pro próximo ponto, senão eu vou demorar muito. Como criar um ambiente que eleva, tá? Como é, Valéria, que eu vou criar agora os ambientes? Você falou que ensinar como criar. Primeiro ponto, intenção diária. Eu coloquei assim, olha, todos os dias eu posso escolher me colocar onde me fortalece e onde não me adoece. Então, eu decido onde estar. A decisão de estar ou não estar é minha. A gente tem ouvido falar sobre mesas, nós temos ouvido falar sobre a ambiência, sobre os lugares. Nós temos ouvido falar sobre ciclos, abrir novos ciclos e fechar ciclos. E tá aqui, ó, uma intenção diária. É você mentalizar o quê? Todo dia eu posso escolher aonde eu posso estar. Tá? Eu posso me colocar num lugar que me fortalece ou num lugar que me adoece. Aonde que você escolhe estar hoje? A escolha é sua. Começaram com umas máquinas aí dos vizinhos, mas vamos embora. Então, como criar um ambiente que eleva? Organize aí a sua intenção diária todos os dias. Aonde que você vai estar? Se esse lugar te adoece, se esse lugar te cura, se esse lugar é bom pra você ou não. Segundo ponto, curadoria. Curadoria. Olha que incrível isso aqui. Ambiente não é só o lugar físico, é o que você consome, com quem você anda e com quem você ouve. Então você vai, a partir de hoje, cuidar do que você vê, do que você ouve, quem são as pessoas que estão perto de você. Isso tudo faz parte de ambiente, tá? Eu vou dar exemplos de mim o tempo todo. Eu procuro estar perto de pessoas que me ajudam a crescer profissionalmente, que me ajudam a crescer como pessoa, pessoas que vibram com o meu trabalho, com o que eu ando fazendo, sabe? Eu tô nesse momento, tô estudando, tô fazendo mentoria, tô dando mentoria, tô participando de muito evento, tô trabalhando, tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. É uma vida louca, mas maravilhosa, gente, eu amo, tá? Senão eu não estaria aqui. Mas aí eu me conecto com pessoas que eu falo assim, nossa, você é doida, não faz isso, pra que você vai fazer mais uma mentoria? Pra que você fica mexendo com essa mentoria? Esse tanto de mulher, cheio de problema. Já ouvi isso aí, gente. Então é um ambiente que eu não quero estar. E aí tá tudo bem. Outra coisa, o que você consome. O que você consome de conteúdo na internet? O que você consome de podcast que você ouve, de livros que talvez não é pra você ler? Então a gente tem que se cuidar, tá? Curadoria é isso. Rituais. Comece o seu dia em silêncio, fazendo uma organização e uma frase de poder. Então, quando a gente começa a organizar o nosso dia, né? Eu tinha o costume antes do burnout, vamos lá. Bem-vinda quem tá chegando. A nossa live hoje fala, para mim não perder o tema, tá aqui, gente, não perco. Ambientes que curam e elevam. Como criar
o seu, tá? Tô dando dicas aqui de como você criar esse ambiente que vai te ajudar a te elevar aí. Mas vamos lá. Antes do burnout, eu levantava da cama assim, ó. Uma louca, desesperada. Eu já saía eu baixava as pernas e já levantava da cama. E já ia caçar, arrumar menino pra escola, fazer minhas coisas, aquele desespero todo. Não façam isso, pelo amor de Jesus. Eu aprendi que os seus primeiros minutos, segundos de vida, quando você abre os seus olhos, você precisa de silêncio e você precisa trabalhar a sua respiração. Então, olha só. Hoje eu faço diferente. Precisou de tomar na cara, precisou de encarar um burnout, precisou de passar mal, precisou de tomar um remedinho para entender a situação. Então, eu tô falando com muita propriedade para vocês sobre rituais, tá? Rituais que criam, você vai te ajudar a criar um ambiente que vai te elevar. Começa o dia com silêncio, com organização e uma frase de poder. Então, vamos lá. O que é uma frase de poder? Gente, vocês estão me ouvindo? Que para mim parece que travou. Vocês me mandam uma mãozinha aqui? Compartilha essa live, tá, gente? Vocês estão gostando com mais pessoas. Tô terminando já. Então, olha só. Põe o pé, senta na beirada da cama. Ou você deitada mesmo. Eu indico você sentar na beirada da cama e, ó, enche e solta. Faz isso umas 4 vezes. Se conecta com Deus, sabe? Faça a primeira oração do dia que eu faço quando eu sento. Eu falo, Deus, te entrego meu dia nas suas mãos, abençoa o meu dia. E aí, eu coloquei aqui uma frase de poder, tá? Hoje eu escolho estar em um ambiente que honra a minha expansão. Todos os dias eu tô falando. Hoje eu escolho estar em ambientes que honra a minha expansão. Todos os dias eu tô falando. É a minha palavra de força agora. Minha frase de força. Por quê? Porque eu sei que vai ter lugares que as pessoas vão querer me derrubar. Eu sei que vai ter lugares que as pessoas vão me julgar. No meu casamento, eu escolho estar aqui porque eu sei que aqui a minha família me honra. Dentro da minha casa, a minha família me honra. Então eu escolho estar aqui. Sabe? Se eu vou estar numa igreja, eu vou estar num ambiente que as pessoas me honram. E quando eu falo aqui, olha, hoje eu escolho estar em ambientes que honram a minha expansão, não é expansão financeira, não é expansão de trabalho, não. É no geral, tá? Então, olha só, eu tenho que estar em um ambiente. Aonde que é minha expansão? Minha expansão é onde eu quero crescer. Então, eu escolho estar em ambientes onde que eu vou crescer espiritualmente, onde que eu vou crescer fisicamente, psicologicamente, por aí vai, tá? Pois é. Então, assim, escolha estar nesse ambiente e ancore uma frase pra você, sabe? Para todo dia você meditar nela e falar, olha, hoje eu escolho... A minha, no caso, vai ser isso, né? Anotei ela, tá lá bonitinho. Hoje eu escolho estar em ambientes que honram a minha vida. Outra questão, tá? Decisão. Criar um ambiente que te eleva. Decisões. Ambientes também é escolha. Mude o ambiente quando ele não te couber mais em quem você está se tornando. Então, vamos lá. Tô em um ambiente onde a conversa já não é mais legal, aonde o clima não tá bacana, aonde não me cabe mais. Pra que eu vou ficar lá, gente? Me conta. Não precisa, tá? Então, criar ambientes que te elevam. Intenção diária, curadoria, rituais e decisões. Para encerrar, eu coloquei assim, olha... Você não vai crescer se continuar tentando florescer num solo seco. Não vai. Você não vai crescer se você continuar num lugar onde você não pode... suas raízes não podem afundar, seus galhos não podem sair, onde você não pode dar fruto, onde você não pode florir. Coloquei outra frase. Se você quer viver sua próxima fase, você precisa de um novo ambiente. Eu tive lá no Protagon, tá? Eu postei lá no meu tem um Reels, eu tenho alguma coisa lá no meu carrossel. Era um ambiente voltado totalmente para empreendedorismo, né? O Protagon, ele é para o empreendedor. E eu estava compartilhando de um ambiente com mais de 2.500 pessoas. Eu fiquei ali 3 dias imersa, 50 horas. E eu vou falar o que eu vi ali. E olha como é que o poder do ambiente é bacana. E todas as dinâmicas que eram feitas dentro do Protagon, ele fazia uma palestra e falava, vamos fazer dinâmica. Andem pelo salão e escolhe a primeira pessoa que você vê na sua frente.
Gente, 2.500 pessoas, mais de 2.500 pessoas. E aí você escolheu uma pessoa. De repente, você faz vai fazer outra dinâmica. Pega aí, escolhe 6 pessoas fora do seu convívio. Aí você escolhia 6 pessoas fora do seu convívio. Então ali eu pude, eu estava num lugar que eu sei que eu poderia florescer, que eu poderia crescer. E eu encontrei, olha que lindo, só pra terminar, eu vou contar o relato desse jovem. Eu encontrei um rapaz de 21 anos, vou acelerar pra gente não postergar muito. Encontrei um rapaz de 21 anos e eu tinha que... Ele escreveu as crenças dele pra mim, que limitavam ele, e eu escrevi as minhas pra ele. Nunca vi um rapaz na vida, gente, não sei nem de onde é. Eu acho, minto, de Juiz de Fora esse rapaz. A Tamires aqui não me deixa mentir. 21 anos esse rapaz. E aí, esse rapaz compartilhou comigo as crenças dele. É um rapaz que põe prótese, faz prótese dentária, faz a prótese, e ele quer expandir, ele quer empreender vendendo iPhone, essas coisas, mas ele tem muito medo. E aí, nas crenças dele, eu perguntei pra ele, mas por que você tem medo? Ele falou, olha, eu perdi meu pai há 8 meses, perdi minha mãe desde os 12 anos de idade, ele tem 21. E eu tenho medo, porque agora eu moro sozinha, eu sei que o que eu fizer agora, a partir de agora, pra poder empreender, pode dar certo como não pode. Eu posso me endividar, eu posso perder a casa que eu moro. Então eu tenho que tomar tudo que eu faço, tenho que ter muito cuidado nas coisas que eu faço. E aí ele foi falando das crenças dele e eu tinha que rebater as crenças dele, trazendo pra ele um lado positivo da crença, trazer a crença construtiva pra ele. Aí, gente, parou com o Valério, né? Você já sabe o que deu nisso aí. Aí eu falei, olha, mas por que você tem medo? Aí ele foi falando, eu fui questionando ele, eu falei, ó. Aí na última pergunta falava assim, você vai pegar agora essa crença sua de medo e nós vamos transformar ela em uma crença saudável, uma crença de crescimento aí pra você. E aí eu falei, antes de fazer isso, eu falei, ó, deixa eu falar com você da minha vida. Eu passei por isso. Eu relatei assim, só pontuei pra ele a minha trajetória até chegar aqui. E hoje eu faço isso. E eu vou falar com você. Nisso tudo que eu te contei, quantas foram as vezes que você viu que eu poderia ter desistido? Aí ele falou, nossa. E aí, terminando a conversa, eu falei, agora qual é a sua crença? A gente tem que construir uma nova crença em cima da negativa. E aí ele falou, a minha crença é, se a Valéria não desistiu, eu também não vou desistir. Se a Valéria deu certo, eu também posso dar certo. Então você entende que o lugar que a gente está inserido, ele vai nos moldar? O ambiente molda. Eu coloquei assim, olha, eu estou criando um ambiente intencional, humano e transformador. Ou seja, todos os lugares que eu me conecto é para criar ambientes assim. Então, para terminar, né, eu coloquei para vocês o seguinte. Estou fazendo jantar, vai acontecer no dia 14/5. Para que esse jantar Valéria? Para falar sobre essa ambiência com as pessoas. Eu tenho empresários que estão lá no alto, tá crescendo, mas não tem um ambiente saudável. Eu tenho empreendedores que estão começando e não tem um ambiente saudável. A gente tá vendo um monte de gente aí, ó, que tá fazendo um monte de coisa, mas não está em ambientes que te fazem crescer. Então, a dica de hoje, né, pra gente como criar esse ambiente aí que vai te fazer você crescer, esteja em ambientes que você possa florescer. Aonde você possa falar, aonde você pode se comunicar, aonde você aceita, aonde você pode ajudar, pode contribuir, pode servir, tá? Espero que vocês tenham gostado. Me fala aqui se foi bom pra vocês falar sobre esse ambiente. Se curou alguma coisa aí, se levou alguma coisa pra vocês. Bem-vindo quem chegou aí. Nós estamos terminando essa live. Foi bom, meninas? Comentem aqui pra mim. Me fala se foi bom. Eu vou deixar essa live salva, né, lá no meu feed. Quem quiser rever ou quiser indicar essa live para que alguém possa ver, está normal, não tá travando. Como você sempre é bom. Pois é. É gostoso, Natália, poder vir e contribuir, né, com vocês, poder falar um pouquinho, né? Eu coloquei assim, olha, a última frase. Ambientes curam e elevam e revelam a mulher que você nasceu para ser e revelam o homem que você nasceu para ser. Né? E que você seja a pessoa que modifique ambientes. Meu marido costuma falar assim, não, você é uma mulher, quando você chega, você muda o ambiente todo. Sábado eu palestrei para empreendedores na Igreja Papai, e antes de mim foi um pastor, ele é muito sério, né? Aí eu cheguei lá. Aí eu já cheguei, já meio dei uma descontraída, e no fim foi muito bom. Meu marido falou assim, Valéria, você muda o ambiente. É gostoso quando você chega, você traz essa energia. Seja essa pessoa, gente. Não tem coisa melhor do que a gente poder mudar um ambiente, sabe? Esse jantar já tá esgotado. Pois é.
Quem veio, veio. Quem não deu nome, quem não pagou, já era. Né? Mas assim, muito bom ter vocês aqui. Essa semana a gente vai ter uma outra live na hora do almoço. Eu vou fazer todos os dias na hora do almoço, para que eu possa trazer assuntos aí que realmente têm feito muita diferença na minha vida. E hoje eu quis falar sobre ambiência, sobre ambiente com vocês. Obrigada por estarem aqui. Compartilhe essa live com quem vocês acham que é interessante, que é importante. Tem muito amigo de vocês aí em ambiente apodrecendo as pessoas não estão reparando. Então seja você um divisor de água na vida dessa pessoa e compartilha, tá? Um beijo, obrigada por vocês estarem aqui. Foi maravilhoso. No sábado, Virtuosa estava lá no sábado. Vai ter o segundo jantar, marido? Vai! Esse é só o primeiro de muitos. Vai ter o segundo jantar, sim, se Deus quiser, né? Não, você não pode ir. É só para mulheres que têm mentalidade com vontade de crescer. Ó, beijo para vocês, Deus abençoe. Obrigada por estarem aqui.